Eu acho que todos vocês se lembram daquele vídeo que eu fiz sobre o Tao. E aí a mensagem talvez mais importante que se possa absorver daquele vídeo, e dos ensinamentos do Lewis, é claro, que são muito mais profundos que o meu vídeo, é se entender que, embora as explicações variem, embora as coisas modifiquem no jeito de perceber, todos os povos sempre se demonstraram e mostraram muito arraigados ao mesmo ponto e ao mesmo princípio. As coisas que inquietam o homem, embora as respostas sejam múltiplas, sempre é a mesma. As pessoas parecem estar sempre inquietadas com uma mesma coisa. E aí varia de cada cultura explicar do seu jeito, mas sempre com um fator comum que muitas das vezes não damos a devida atenção. Eu acho que aquele vídeo deixou bem claro o quão importante é dar essa atenção. Mas quando o religioso encontra o tal, o que ele pensa, né? Bom, ele pensa que a crença dele ela é fundada em um escopo real, que muitas das vezes nos escapa, mas que definitivamente tem um fundamento real. Se nos é variante, contudo, ela não é incognoscível. Se nos é múltipla interpretação, contudo, ela não é mutável em todos os seus aspectos. Resta saber então qual o caminho mais seguro de se buscar esses princípios. Mas isso não é muito difícil de se entender. Eu acho que quem me conhece bem já sabe que tipo de resposta eu daria para esse tipo de coisa. Ou quem já estudou Lewis sabe qual é a resposta que ele dá. Mas e quando um ateu encontra o tal? Essa talvez não seja uma pergunta tão feita, mas que é tão importante quanto, porque explica tantas coisas quanto a primeira pergunta. O que acontece quando um ateu vê essa semelhança tão firme? O que ele pensa? O que ele imagina? Bom, infelizmente ele não imagina nada de bom. E ele comete, infelizmente, erros muito basilares, sobre os quais ele nem medita, porque o raciocínio dele é viciado. Ele não é viciado numa esquemática transcendental, e nem muito menos numa percepção infantil dos fenômenos, como as únicas coisas que existem. Na verdade, é viciado numa dissociação ou no excesso da mesma, com coisas que ou precisavam ser conectadas e ele não conecta, o que revela que ele não consegue formar um raciocínio, ou que ele conecta coisas que não têm conexão alguma e sem perceber ele acaba afirmando mais do que ele realmente sabe. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, nós temos o tal de que Deus em algum momento se chateou com a sua criação humana. Em algum momento, Deus pensou em acabar com tudo. E ele até deu o estopim para esse acabamento. Ele tentou inundar a alma das pessoas e tirar delas o fôlego da vida. O fôlego que ele entregou a elas e que elas decidiram usar do pior jeito. Muitas culturas, além da judaica, povos tribais, coisas do tipo, pensavam num dilúvio. Pensavam numa extinção pela água, por uma maldição divina. O cristão, o religioso, vê isso e encontra o tal. Ele percebe então que, embora os acontecimentos sejam feitos por personagens diferentes, e às vezes a poética da coisa completamente distinta de uma religião comparada que se possa fazer caso se tenha conhecimento para tal, definitivamente o sentimento do Deus é sempre o mesmo e a fonte de maldição é a mesma e os motivos também são. O religioso então consegue transcender aquelas partes que são diversas e chegar exatamente no ponto mais importante. Deus se chateou com o erro humano e o erro humano é incontestável. E há em Deus uma reluta, porque seria muito melhor que ele destruísse tudo isso. Ele vê um cavalo mancando, todo destroçado, e o melhor jeito
para aliviar a dor desse cavalo é sacrificá-lo. Mas há algo nele que reluta em fazer isso. Ele não tem dúvidas porque ele é perfeito. Mas ele sabe que a criação dele não é. E ele pensa em cada pensamento de cada pessoa, dos quais nós não temos acesso, nem a 1%, exceto dos nossos, é claro. Aí que tá. Quando o ateu observa isso, como por exemplo ele está falando sobre o cristianismo, muito comum, né, os ateus atacarem o cristianismo por conta do tamanho da religião e porque é uma religião muito dócil, né, ele não vai fazer essa objeção para uma religião agressiva, porque ele pode ser morto. Então, para uma religião um pouco mais dócil é mais fácil. Quando ele vê isso, ele acha que os discípulos tiveram acesso a algum escrito tribal, alguma pedra tribal, e aí fala, olha só, tem essa história aqui, eu vou copiar e vou trocar os personagens. Você está entendendo? Então, por exemplo, quando você vê aquela ideia muito antiga do tal, de que há um Deus que se torna pessoa, morre e volta, e eles veem a história de Cristo, eles imaginam que os discípulos de Jesus tiveram acesso a todo quanto é tipo de lendas e mitologias antepassadas, sobre os quais o ser humano só teve acesso historiográfico no século XIX, mas por uma capacidade ninja que os discípulos de Cristo tinham para investigar as coisas, eram uma fusão de Legoff, Mark Bloch, Cloppston e tutti quanti, eles descobriram aquilo e decidiram fazer uma cópia. Agora, evidentemente, colocando o personagem central como um carpinteiro nazareno. Bateu imediatamente, acha que foi uma cópia. O problema é que as pessoas que geralmente escutam esse tipo de conversa não perguntam para ele duas coisas importantes. Primeiro, como é possível chegar à conclusão da inexistência de Deus partindo do pressuposto dessa cópia? O que essa cópia faz que altera a natureza de Deus? Segundo, prove essa associação. Lembra daqueles dois problemas que eu disse? Que um dos casos é a associação de mais e outro a associação de menos? Pois é. Há uma desassociação que ele não consegue fazer, que ele não consegue cogitar, porque ele não pensa direito, entre esse discurso que ele está fazendo e a natureza divina, e há uma associação em excesso porque ele está dizendo que houve uma espécie de plagiamento de religiões, o que implica um conhecimento do plagiador para com a coisa plagiada, e só que ele não consegue provar isso porque não tem prova. Então, quando ele fala isso, que ele ar de sapiência, de ciência, na verdade é uma pseudociência, porque ele não sabe se realmente aconteceu aquilo. Mas um ateu, justamente por desacreditar de qualquer coisa que nos perpasse, quando vê o tal, acha que é mero acaso do destino.